início a mais uma edição do Prosa Cultural, este evento coordenado pelo Núcleo de Arte do nosso campus, e desta vez estamos aqui, juntamente com a minha equipe, nossos alunos, pesquisadores, Letícia Vitória, Vinícius Bonaparte, e hoje nós trouxemos uma escritora, professora, pesquisadora, muito importante para o cenário da cultura de São Gonçalo do Amarante. Afinal de contas, estamos pesquisando, investigando sobre esse município maravilhoso, de grandes nomes da arte e da cultura, e trouxemos hoje Maria Tereza Oliveira, e Tereza está conosco hoje aqui, né? Seja muito bem-vinda, Tereza. Quero agradecer a você por sua disponibilidade e desejar as boas-vindas a este espaço acadêmico, esse espaço de conversa, esse espaço também de construção de conhecimento, porque nós estamos fazendo cultura, né, aqui, e estaremos juntos conversando sobre a arte e cultura, e será uma alegria muito grande tê-la conosco aqui nesse espaço. Se você quiser dar as suas palavras iniciais, e desde já, com as suas palavras iniciais, eu já quero lançar a primeira pergunta, já lhe direcionando essa nossa curiosidade de perguntar como foi que você iniciou essa trajetória acadêmica, como foi que você já se interessou pela pesquisa, né, pela pesquisa acadêmica. Eu gostaria que você pudesse falar inicialmente sobre isso aí, mas fique à vontade para as suas palavras iniciais. Seja bem-vinda. Obrigada, professor João. Boa noite, Letícia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, para quem estiver escutando, né, ou de manhã, ou de tarde, ou da noite. Mas, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu comecei minha trajetória acadêmica aí mesmo em São Gonçalo. Eu fui da época que existia o curso de inglês na SQB, Sociedade Brasil, né, Sociedade Cultural Brasil Estados Unidos. E aí eu ganhei uma bolsa e fui estudar inglês. Fui professora de inglês em São Gonçalo durante 5 anos. Ingressei na universidade, no curso de serviço social. Depois concluí o curso de serviço social, fiz uma especialização na época, na própria Universidade Federal. Depois, ingressei na Secretaria Estadual de Saúde como assistente social, e naquela época eu fiz a opção entre o serviço social na área da saúde e a sala de aula, né? Então, depois de 5 anos dando aula lá, ministrando aula de inglês, eu fui para a saúde. Só que eu comecei a fazer o curso de filosofia, lá na Federal também. Mas aí estudava, fazia filosofia e, paralelamente, depois passei num curso, na época, de saúde pública, também na Federal. Então, eu fazia a Universidade Federal, eu fazia filosofia e também saúde pública. E eu sempre gostei muito de estudar. Na verdade, a pesquisa começa quando eu ingresso na universidade. Só que não é uma pesquisa voltada para o que hoje eu faço. Na verdade, a gente fazia pesquisa porque era obrigada, né? Enquanto aluno, a gente começava a fazer a pesquisa para fazer as dissertações, como foi no caso da dissertação de mestrado, que aí eu fui fazer o mestrado em filosofia, fiz o mestrado em filosofia na Universidade Federal de Pernambuco, e foi um sacrifício muito grande. Até então, eu não pensava em lecionar na universidade, nem federal, nem nada. Tive até vontade de lecionar na federal, mas na época não consegui entrar na universidade, e fui lecionar depois do mestrado, fui para um centro universitário FACEX, que hoje é Unifacex, que passei durante 20 anos lá. Então, até julho desse ano, eu era funcionária, né, da faculdade. Então, durante esse período, eu
fiz algumas pesquisas, tanto na área de serviço social, como na área também de cultura. A área de cultura foi sempre algo à parte que eu fiz. Então, a minha trajetória como professora, né, foi essa. Mas mesmo na época, né, que eu estava como assistente social, eu também fazia as minhas pesquisas. E nós estamos aqui sabendo, né, da existência do livro que vai ser lançado, né, com uma temática mapeamento do patrimônio cultural de São Gonçalo do Amarante, berço da cultura popular. É um livro de temática muito importante, que muito nos interessa também. Tereza, como o livro que a senhora vai lançar fala sobre cultura e, consequentemente, a arte em São Gonçalo do Amarante, eu gostaria de saber se a senhora também produz algum tipo de arte, se sim, quais? Ok. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu não sou aquela pessoa que tem algo assim específico para produção. Por exemplo, aqui atrás eu tenho uma pintura, eu faço, mas não é nada para vender, entendeu? Faço mandala, mas é para mim. Bacana. Mas assim, eu estudei música, no início a minha vontade era ser musicista. Então, eu estudei teoria musical, canto coral, violão, na Universidade Federal, né? Me lembro como se fosse hoje, enfrentei uma fila enorme, na época ainda era lá no centro da cidade, na rua Mipibu, e aí eu fiquei, né, numa fila de madrugada para poder conseguir uma vaga para estudar o violão popular. Consegui, entrei, ainda estávamos, já tinha começado a construção, e aí já tinha a escola de música aqui na universidade, e passei um tempo. Mas também o tempo se encarregou de me botar para outro caminho, entendeu? Porque enquanto eu estava estudando, tudo bem, fazia canto coral, participei de vários corais, o Lumen, né? Participei do Lumen, que foi um coral muito interessante, que cantava músicas sacras, mas também música popular. Participei de um coral que foi no Departamento de Artes da Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. Me lembro que me estreiei no Teatro Alberto Maranhão, numa ópera negra, foi a coisa mais linda do mundo. A gente passou 4 dias no teatro, foi casa cheia. Mas, assim, o meu fraco mesmo, dentro do fazer cultural, é a produção. Eu gosto muito da produção. Então, eu já trabalhei com 4 altos aqui em São Gonçalo, mas, assim, tipo nos bastidores, fazendo aquele trabalho, né? Na parte de produção. Na parte de produção. Participei desse filme aqui, que ganhou um festival, ganhou no festival, e eu com isso, foi um trabalho feito aí em São Gonçalo, né? A gente fez um trabalho com Carlos Tourinho, e aí foram alguns, acho que foi um mês mais ou menos, que a gente produziu esse trabalho. Foi gravado lá em Igreja Nova, e lá na Utinga, né? Teve várias oficinas, eu participei também na produção, e também apareci um pouquinho só, mas eu também não gosto muito, não, eu gosto mais da produção. A gente ganhou nesse festival do Nordeste, foi o primeiro lugar. Até minha mãe participa desse filme também. Então, assim, eu gosto muito dessa parte. Então, assim, eu não sou uma pessoa que trabalha só numa perspectiva. Apesar de que eu também, sim, gosto de escrever, né? Recentemente, eu fiz vou mostrar. Esse ano foi um ano bem interessante. Eu tenho alguns poemas que foram publicados, né, nesse livro aqui, Escritores Sertanejos em Verso e Prosa. Ele foi lançado esse ano. Então, é uma coletânea de várias escritoras, né, principalmente daqui, do Nordeste. E participei também de uma antologia poética,
da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, daqui do Rio Grande do Norte, e recentemente, né, foi lançado um edital aqui, em São Gonçalo, no Festival de Literatura Dona Militana, e aí eu ganhei também um prêmio, vou receber domingo, ganhei também com poesia, então eu gosto muito de escrever também. Então, Tereza, diante desse seu vasto contato com a arte e a cultura, mas quando é que foi que surgiu a ideia de escrever sobre um livro que valorizasse e trouxesse a cultura e patrimônio do São Gonçalo de Amarante como tema? Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu quando eu assumi a Secretaria de Educação e Cultura em São Gonçalo durante 8 anos, né? E nesse período a gente lançou um projeto nas escolas chamado Ação Cultural nas Escolas. Na época, né, eu não tinha assim, noção da grandiosidade desse projeto. Então, nesse projeto foram selecionados aproximadamente 20 agentes culturais. Foi a primeira vez que se falou de agentes culturais em São Gonçalo. E o que foi que a gente fez? Nós fizemos um levantamento, né, de todas as comunidades, de todos os artistas que existiam nas comunidades, né? Cada um de acordo com o seu território, e aí, através das escolas, a gente fez um tipo de mapeamento. Só que isso, nós não publicamos nada. A gente fez um registro, mas, infelizmente, a gente não teve como sistematizar isso num livro ou num documentário. Ficaram todos, assim, foram fragmentos que terminou, a gente deixou na secretaria, não era meu, terminou que, quando terminou a gestão, não deu tempo. Na época, nós tínhamos uma secretaria que era Educação e Cultura, né? Não era só cultura, e aí era trabalho demais. E terminou que foi passando. E eu disse, meu Deus, terminamos a gestão e eu não fiz um mapeamento cultural. E como eu tinha trabalhado no juizado da infância e da adolescência, e tinha implantado o Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, isso depois de 88, inclusive a gente fez isso através de uma lei popular, foi a primeira do Brasil, e o conselho daqui era uma referência para o Unicef. E o Unicef trabalhava muito com mapeamento cultural. E uma das coisas que a gente precisava fazer era o mapeamento cultural como uma das formas de você ganhar o selo Unicef, né? Só que a gente também não teve condições de fazer. A gente tinha, certamente, algum material, mas a gente não conseguiu produzir isso. E aquilo ficou na minha cabeça, o mapeamento cultural de São Gonçalo. Porque eu me lembro que, por exemplo, alguns artesãos eu só vim descobrir com esse projeto de ação cultural nas escolas, né? E aí foi muito bom, eu fiquei com isso na minha cabeça e disse, um dia eu vou, se alguém não fizer, um dia eu vou fazer esse trabalho. Mas uma referência minha, né, também foi a professora Ivanilda. A professora Ivanilda, ela fez uma dissertação de mestrado dela, que ela fez antropologia, e ela fez esse trabalho aqui, né? Santo Antônio do Potengi, o artesanato em transformação. No meu entendimento, foi o primeiro assim, trabalho que realmente vai trabalhar a questão do artesanato muito, né, muito bem em São Gonçalo do Amarante, e ela fez também tipo um mapeamento só com os monumentos históricos. E essa referência foi muito importante, porque ela pegou as igrejas mais importantes, né? Principalmente, e ela tinha um certo histórico, como ela era
do Museu Câmara Cascudo, né? A gente fez uma parceria muito boa, levando, inclusive, alunos naquela época para o museu, que era assim, uma coisa fantástica, né? E foi lá também, no museu, e nesse período, que eu vim conhecer a obra original do Galo, de Dona Neném. Eu acho que só tem no museu e no Museu Câmara Cascudo, né, o Galo Branco de Dona Neném. Ivanilda Pinheiro da Costa, ela foi uma pessoa que teve uma relação com São Gonçalo bem interessante. Inclusive, nessa pesquisa que eu fiz, do livro, do mapeamento cultural, eu pensava que ela era de São Gonçalo. Aí ela já está aposentada da UFRN, mas ela disse, não, Tereza, eu não sou de São Gonçalo. Eu casei com uma pessoa que tinha uma fazenda, né, na Utinga, e aí eu era muito próxima, né, a São Gonçalo por isso. E ela disse que, como gostava muito, né, da arquitetura, principalmente da igreja, que é a igreja de São Gonçalo, ela disse que fez um projeto, né, na universidade e terminou fazendo mapeamento também só do patrimônio, né, material, no caso. Ela foi uma referência para mim muito importante, professora Ivanilda. Então, e como foi o processo de realização efetivamente para que a pesquisa acontecesse? Quais fontes você utilizou durante essa pesquisa? E quais as dificuldades encontradas no decorrer dessa pesquisa? Se houve algum órgão público de apoio, se teve algum apoio específico? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Olha, o projeto fui eu que fiz, né? O projeto para o mapeamento, esse projeto eu fiz, que já era uma coisa antiga, como eu falei anteriormente, e apareceu a oportunidade de ter esse financiamento. Então, ele foi financiado a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual Gustavo Carvalho, e aí esse instituto, ele bancou, que é o Núcleo de Desenvolvimento Social. Então, através da Fundação José Augusto, foi locado esses recursos no núcleo, tá certo? E aí, em parceria com o IACENF também, que eu fui como uma pesquisadora do IACENF, que é o Instituto de Arte, Cultura e Educação Popular Maurício Fernandes, e aí eu dei minha contribuição nesse sentido. Mas o núcleo foi o responsável, né, pela gestão dos recursos para a produção desse livro. Aí, como foi, né? Como foi o processo? Inicialmente, a gente selecionou algumas pessoas que eu conhecia e que sabia que tinha alguma relação com a cultura e queria facilitar o meu trabalho. Então, a gente fez uma reunião com eles, construímos uma entrevista com perguntas abertas e fechadas, teve um treinamento rápido, e aí a gente começou, né, tanto através de documentos, como uma vasta bibliografia que eu tenho aqui, para, vamos dizer assim, embasar teoricamente algumas artes de uma forma geral, né? Tanto os folguedos, como também a questão do artesanato, a pintura, a música, né? E a gente teve essas entrevistas, como eu falei, com perguntas abertas e fechadas, mas também teve a história oral. Como eu tenho uma mania, né? Acho que todo pesquisador tem, é de guardar recortes de jornais, né? Ir atrás, e aí fica guardando. Então, eu tenho, assim, uns 6 álbuns, né, cheio de recortes de jornais, com muito cuidado de deixar a página, deixar o título lá, qual foi o jornal, qual foi a revista, e eu guardo, né? Eu tenho muito material, e assim, os eventos que teve não sei quando, então está lá, né?
Então, eu usei muito jornal, usei também, né, alguns sites da internet, porque os mais recentes a gente encontra datas de eventos que são importantes, que às vezes a gente perde a memória, né? E alguns livros importantes de Câmara Cascudo, que eu usei, principalmente a Antologia do Folclore e também o Dicionário do Folclore. Sem ele, eu teria me perdido. Esses livros eu até coloquei aqui para facilitar, né? De Mário de Andrade. Graças a Deus eu tive condições de conseguir, por exemplo, Os Cocos. Então, essas danças dramáticas do Brasil, que são importantíssimas, inclusive alguns registros de quando ele esteve aqui, no Rio Grande do Norte, e que, né, passou e conheceu os folguedos de São Gonçalo, e que ele registra isso. Então, esses também foram importantes para que eu buscasse, né, esse referencial teórico, além de Deífilo Gurgel, que também tem uma contribuição grande. Tem um livro de Deífilo Gurgel que eu não tenho, mas faz muito tempo que eu guardo uma xerox bem guardadinha, do Manual do Boi Calemba. Eu não tenho esse livro, e que esse livro assim, é muito importante, porque ele traz todo o histórico do Boi Calemba daqui, de São Gonçalo, né? E de Seu Manuel Marinheiro. Algumas músicas, inclusive, e Mário de Andrade, porque até cifradas as músicas são, né? Tanto do bambelô, quanto dos congos, né? Quanto do boi, do fandango, que existia em São Gonçalo, infelizmente não existe mais. Então, são essas, né, as referências que eu busquei para fazer esse trabalho, além daquela história oral, né? Que você ouve as pessoas, e você vai até a casa dela, e por aí vai. Então, Maria Tereza, quais foram os critérios utilizados em livros para escolher, filtrar mesmo os grupos culturais, folclóricos que estão inseridos no livro? Quais foram esses critérios utilizados? Olha, inicialmente, Letícia, a gente teve os critérios, sabe? E terminou que, quando chegou um certo momento, eu quase que me perco na história. Porque, assim, era muita gente para a gente fazer essas entrevistas, para a gente ir atrás. E cada vez que você encontrava um, dizia assim, lá não sei aonde tem outro, lá em Guanduba, entendeu? Eu fui lá naquela escola, eu fui dar uma palestra numa semana de literatura, lá na escola José Moacir. Gente, eu encontrei lá gente fantástica. Adolescentes que faziam pinturas assim, inclusive tem ainda 4, que foi da escola, que eu disse, não, vocês têm que entrar no livro. Então, de repente, a gente fez um critério, né? Principalmente na música, por exemplo, esse negócio de ter muita música tipo de igreja, né? Mas assim, você tem grupos de igreja que são grupos que faz shows, faz não sei, né? E tem alguns grupos que... Então, assim, os critérios que nós construímos, né, de repente, ele foi se desmantelando todinho. A quantidade de artistas que o município tem de São Gonçalo, né, não deu para excluir. E você não sabe a quantidade de pessoas e de artistas que eu encontrei depois que concluí esse trabalho. Porque eu tive que fechar um período para dizer assim, olha, não tem mais condições, não. Ultrapassou as páginas, o livro, excedeu, né? Quando vocês virem o livro, realmente, você vai ver que a letra é muito pequenininha, né? Por quê? Porque ficou grande demais, eu tive que reduzir muita coisa, porque não tinha como. O projeto era para 150 páginas, era para isso, eu sei que foi estreitando, e eu diminuiu a letra, né?
e a gente não teve como colocar todas as pessoas. A minha intenção é dar continuidade a essa pesquisa e ter um outro número, ou então, depois, a gente fazer uma segunda edição e acrescentar as pessoas que não foram, né, contempladas nessa primeira edição. De repente a gente pode até trabalhar junto futuramente sobre isso, né? Se Deus quiser, eu estou com vontade, viu? Que agora eu não sei viver sem trabalhar, não. Sem pesquisa. E trabalhar em grupo é uma das coisas mais brilhantes que existe. A gente divide tarefas, a coisa anda mais rápido e flui muito bem. É verdade. E aí eu quero logo aproveitar e lhe perguntar quais aprendizados você teve ao longo dessa pesquisa. Se você pudesse, claro que os aprendizados às vezes são inúmeros, né? Se você puder nos dizer quais os aprendizados você teve ao longo dessa pesquisa, o que mais você destacaria nesse trabalho da pesquisa específica desse livro aí, que você produziu e vai ser lançado, né? Você poderia... E se você acrescentaria mais alguma coisa a essa obra? Na verdade, você já falou, né? Que ainda tem coisas para acrescentar. Então, quais seriam os aprendizados que você poderia destacar nessa pesquisa? Eu aprendi muito. Eu não sei nem, assim, delimitar o quanto foi importante para mim, né, fazer esse projeto. Porque, assim, o conhecimento, de repente, você não consegue, vamos dizer assim, mensurar, né? Mensurar, assim, dizer assim, a quantidade, você não tem noção. Mas, assim, quando eu comecei a fazer essa pesquisa e vi a grandiosidade que era esse trabalho e a riqueza que o nosso município tem, eu me senti na obrigação de não fazer apenas algo que se tornasse um mero catálogo, entendeu? De artistas. A minha intenção não era essa. Então, eu tive comigo mesmo um objetivo de que eu precisaria sistematizar melhor e quanto mais dados eu tivesse acerca daqueles artistas, mais importante seria para poder ele ter e ser tão grandioso quanto realmente ele é na prática, né? Então, assim, eu aprendi muito nesse sentido, de que eles têm um conhecimento fantástico e que eu jamais vou ter o conhecimento que eles têm. E me reportei, inclusive, a minha dissertação de mestrado, que trabalhei com Antônio Gramsci, né, um filósofo italiano, que ele fala da teoria dos intelectuais, né? Os intelectuais e a organização da cultura. E como eu me identifiquei nesse momento, na prática, de como nós, que somos intelectuais, queiramos ou não, eu, você, Vinícius, professor João, aquele artesão que está lá, né, que usa, né, com suas mãos e faz aquela massa do barro, ou que faz aquele trançado, ele sabe e ele é tão importante quanto a gente que está numa academia, em qualquer uma dessas escolas da vida. Então, a gente aprende, né, e eles aprendem também, só que eu acho que a gente aprende mais do que eles, né? Eu sou freiriana e gramsciana também, nesse sentido, e acredito que somente através da cultura, e não é algo bizarro, que a gente vai realmente mudar alguma coisa nesse país, né, na nossa escola, na nossa casa, porque sem essa cultura e sem esse processo, né, é um processo de conhecimento muito longo. Então, assim, eu não sei dizer exatamente o que foi mais importante, o que não foi, para mim tudo foi importante, tudo. Tanto aquele artesão que trabalha com barro, como aquele artesão que faz... Eu me lembro que teve uma vez que uma das meninas colaboradoras colocou, mas Tereza, você vai colocar essa pessoa que fazia crochê. Eu disse, mulher, eu não sei fazer crochê. Então, ela faz crochê
perfeito. Inclusive, tem um dos artistas, que é um homem que faz crochê, eu não sei se o professor João deu uma olhada, o cara faz crochê, que é uma beleza, ele faz o crochê e ele vende para as grifes o crochê. E tem homens que têm, assim, maior problema com corte, costura, né? Mas ele não, inclusive a foto dele está lá, ele fazendo crochê. Então, não é o crochê, não vou diferenciar crochê com quem faz uma tela a óleo, né? Com quem faz uma partitura de música. Para mim, são artistas, para mim, são fazedores de cultura e que eles têm um saber e que eles têm um saber que eu não tenho. E como eu não tenho esse saber, é tão importante quanto eu estar numa sala de aula, né, falando sobre um determinado assunto, que muitas vezes só interessa aos alunos naquele período, depois também não tem mais nem sentido, né? Então, assim, para mim, tudo é importante. As dificuldades nós tivemos, né, porque é normal numa pesquisa você encontrar pessoas que não queiram ser, tem pessoas que não quiseram também, né, ser entrevistados. Teve gente que perguntava quanto é que eu vou ganhar para me responder isso. Que às vezes não tem, que a gente precisava conversar, ir 1, 2 vezes na casa da pessoa, explicar que aquilo ali era um trabalho, que não tinha, ninguém ia ganhar dinheiro com aquilo, inclusive porque o livro, quando for distribuído aos artistas que participaram e aos grupos que participaram, eles vão receber, não vai ser vendido, né? Vai ser disponível. Então, não é algo que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Eu não ganhei 1 centavo com esse trabalho. Mas, assim, eu me sinto muito gratificada, né, por ter feito essa pesquisa. Qual mensagem você deixaria para as pessoas que querem divulgar ou publicar um trabalho, mas que, infelizmente, não têm o devido incentivo? Rapaz, tu perguntar essa coisa difícil, porque eu só vim publicar alguma coisa recentemente. Você acredita? Como eu fiz filosofia, e aí eu gosto muito de Sócrates, né? Só sei que nada sei, a humildade em conhecimento. Eu nunca me importei com a produção. Então, um dia desse para cá foi que eu vim, né, começar a escrever e a publicar, né, a publicar alguma coisa. Mas porque eu comecei a sentir a necessidade. E eu vou lhe dizer uma coisa, me arrependo muito porque eu não escrevi antes. Na verdade, eu até escrevia, porque nessa pesquisa, procurando papel antigo, eu descobri um livro que eu tinha feito de poesia na década de 80, e que eu resgatei esse livro, você acredita? Então, assim, qual a minha mensagem para quem quer escrever é escrever. Você escreva e você depois busque, né, hoje a gente tem alguns editais, é difícil, mas a gente consegue. Hoje você pode publicar sem ter muita dificuldade na internet, né? Você pode não conseguir fazer a diagramação de um livro, mas você vai no IFRN da vida e você tem um monte de aluno que aprende a fazer isso e passa a ser uma parceria, né, professor? Com certeza. E assim, você joga na internet, você não paga nada. Antigamente você não tinha onde colocar nada, é tanto que eu encontrei dos meus alfarrábios, esses poemas antigos que eu pretendo publicá-los, né? Então, assim, é escrever, né? E eu aprendi com o meu amigo Padre Murilo, que ele disse que escreve todo dia, e a gente tem que escrever todos os dias se você quiser, né, ter esse exercício. Aprendi, né, com isso que todos os dias você tem que escrever. Nem que seja 3 linhas, 4 linhas. Né? E é isso. Eu preciso ter também convicção de que
tudo que você escreve é importante, tudo. Quando eu estava na faculdade e eu orientava meus alunos, né, eu dizia, não jogue fora não, esse pedacinho aqui você pode guardar, que isso aqui a gente vai precisar, vai ter uma hora que você vai usar, nada do que você escreve se perde, né? Nada, você está escrevendo uma coisa, então, é igual, eu não sei o que é que o professor João faz, eu sei que ele faz muita coisa, mas eu tenho certeza que todo pedacinho de coisa ele guarda, né? Por quê? Porque aquilo ali a gente precisa, né? Nada se joga fora. Com Aquela certeza. vez, nada se perde, né? Tudo se transforma. Professora Tereza, nós estamos muito agradecidos pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo estourou. Realmente, a gente faz muita coisa e para a gente dar conta das muitas coisas que a gente tem feito, a gente tem que amar muito o que a gente faz. Não é balbúrdia, como estou dizendo por aí. Não é o quê? Não é balbúrdia, né? Sim, balbúrdia. Mas a gente está procurando ser útil, né? A gente está procurando ser útil com o pouco que a gente tem, ou com o que a gente tem. E nós estamos muito agradecidos pela sua disponibilidade, muito gratos pela sua contribuição gigantesca, tá? Em prol da cultura, em prol da arte, em prol da sociedade, não só de São Gonçalo, mas do nosso Rio Grande do Norte, da nossa cultura brasileira. Quero aproveitar para parabenizá-la pela sua capacidade, pela sua perseverança, pela mulher guerreira que você é, por tudo que você tem construído, né? Você que é amante da arte, que é amante da cultura, professora, educadora, escritora, né? Que estará lançando esse livro maravilhoso, que vai nos ajudar demais e nos abrir ainda mais os olhos para a nossa cultura brasileira, nossa cultura potiguar, né? E valorizar ainda mais São Gonçalo do Amarante, que é muito rica, né, em tudo, não só no patrimônio imaterial, mas também na sua arquitetura maravilhosa, né, em toda essa estrutura de patrimônio material também. E a gente quer aqui agradecer a você por essa oportunidade de estar com você aqui nesse projeto e juntos estabelecermos ainda mais parcerias, né, futuras para novas publicações, quem sabe, né? Quero deixar você à vontade agora, se quiser falar alguma coisa, as palavras finais. Quero de antemão também agradecer aos nossos alunos pesquisadores, Vinícius Bonaparte, Letícia Vitória, pelo apoio de sempre, e deixar você à vontade, Tereza, professora Tereza, para as suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer a você, né, pelo carinho. Eu conheci você há pouco tempo, estou conhecendo Letícia e Vinícius também, através dessa tela, mas, assim, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, né? A extensão, né? Não sei se você conhece aquele livro, Extensão e Comunicação, de Paulo Freire. Eu aprendi muito com aquele livro, viu? Na área da cultura é fantástica, né? Então, esse trabalho que vocês também estão realizando aí no IFRN, eu acho que é de suma importância, e graças a Deus, né, nós temos um instituto no nosso município que vai alavancar também, eu acho que a possibilidade de alguns desses futuros e brilhantes estudantes e pesquisadores, né? Porque a gente vai embora e esse povo fica. E tem que ter alguma coisa escrita, porque se não tiver, né, a gente não conhece, não é verdade? E a gente está fazendo, assim, um esforço muito grande de formar um grupo de pesquisa em São Gonçalo para a gente buscar, né, as nossas raízes e escrever para o futuro. Agradeço a você, mais uma vez, a oportunidade. O nosso livro vai estar
disponível na internet como e-book para todo mundo. Eu vou pedir a você encarecidamente que coloque também no site, né, do IF, nos sites que tiver acesso em todo canto, que é para isso mesmo. Então, dia 16 de setembro, a gente está lançando esse livro, não sabemos ainda exatamente o local, mas vai ser divulgado e talvez seja até na praça, né? Não sei. Ou na igreja, ou no patamar da igreja, mas dia 17 dia 16 de setembro vai sair, se Deus quiser. E aí vocês vão ter acesso, né, a essa obra que, infelizmente, ainda não foi possível. Já está ficando velho, porque foi no final de 2019, né? Nós já estamos em 2021 e a pandemia não deixou, infelizmente, que a gente fizesse o lançamento. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado você também, obrigado Vinícius, obrigado Letícia. Vamos encerrando mais um Prosa Cultural e até a próxima edição.